Oi, tudo bem? Eu sou a professora Essi, eu venho aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês e eu espero que eu possa contribuir, né, na formação de vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite da professora Maiana por estar aqui com vocês hoje. Bom, gente, nós vamos falar um pouco sobre deficiência sensorial. O que é a deficiência sensorial? Ó, ela se caracteriza pelo não funcionamento total ou parcial dos nossos 5 sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, nós temos a visão, a audição, o tato, olfato e paladar. Então, assim, qualquer déficit em um desses sentidos é denominado deficiência sensorial. Porém, o que a gente vem destacar aqui é a deficiência auditiva e a deficiência visual, que são as deficiências que provavelmente traz maiores prejuízos para a pessoa, tanto no convívio da sociedade, quanto também no seu desenvolvimento cognitivo, né? E aí, eu sei que o público que vocês atendem é a educação infantil, né? Então, nós vamos estar aqui, eu vou estar falando um pouquinho sobre a deficiência auditiva e a deficiência visual. Já vou enfocando para vocês que a minha experiência profissional é mais no campo da deficiência auditiva, né? Minha experiência em deficiência visual é muito pouca referente, né? Se a gente for colocar na balança com a deficiência auditiva. Eu, durante muitos anos, eu fui alfabetizadora de surdos e uma das coisas, e vou estar enfocando aqui para vocês algumas coisas que eu aprendi no decorrer, né, dessa minha trajetória, tá? Para iniciar, eu vou iniciar justamente na deficiência auditiva, tá? Eu gostaria de iniciar falando da importância da comunicação, né? A comunicação é tudo na nossa vida, né? Se você não comunica, é muito complicado você formular conhecimento, dar sua opinião. Então, ela é extremamente necessária para o convívio na sociedade e para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual, enfim, de tudo, né? Por quê? Comunicação, o significado de comunicação é ação de participar, né? Olha como é importante, ação de participar. Então, você se comunica não somente falando, né? Você se comunica quando você está ali fazendo aquelas trocas de experiências. Daí chegou no ponto que eu quero dizer, né? Como o público aqui que nós vamos estar, que vocês atendem, é a educação infantil, são crianças, né? É muito importante a gente fixar o quê? Fixar as estratégias que vocês vão utilizar para estar envolvendo esse estudante, né? Envolvendo esse estudante e fazendo com que ele se comunique com os outros, principalmente quando se está numa turma de inclusão, né? No caso do surdo, está numa turma de inclusão. Existe, assim, vários aspectos, né? A criança surda, ela, quando ela chega na escola, muitas vezes, e isso acontece muito, né? Da família não ter ciência de que ela é surda, tá? Aí vocês devem assim, mas como não? Hoje, nós temos o teste da orelhinha, que é feito assim que quando a criança nasce. E muitos hospitais fazem o quê? A criança tem alta, vai para casa e depois os pais têm que retornar para fazer o teste da orelhinha, igual o teste do pezinho. E assim, isso aí é fato, tá? Muitas crianças não retornam para fazer o teste do pezinho, o da orelhinha também. Acontece muitas das crianças não retornarem para fazer o teste da orelhinha. E aí que mora o problema. Às vezes a criança é surda, surda total. E a família não percebe. Não percebe por quê? É uma família desatenta, né? Não, porque a família, ela não vê defeito no seu filho. Para a família, a criança é perfeita, né?
A criança é perfeita. Se eu estou falando isso por experiência mesmo de receber aluno, teve um certo momento na minha carreira que eu era coordenadora de educação de surdos no município. E a gente recebeu uma criança no município, na primeira semana que a criança estava na sala de aula, aos 6 anos, com 6 anos, a professora, essa menina não ouve. A gente chamou os pais para conversar, e os pais dizem, não, é porque ela é caladinha mesmo. Os pais acham que a criança é caladinha, né? Mas a gente tem que estar muito atento a isso. E nós, enquanto professores, em questão de visão e audição, o professor, ele detecta muito mais rápido do que a família. Porque o bebê, quando ele nasce, o bebê surdo, ele não tem problema nas cordas vocais. Então, ele vai fazer todo aquele balbucio da criança. Ele vai naná, papá, papá, babá, vai fazer todo barulho. E ele, inteligente que é, ao crescer, quando ele quiser água, ele vai estar apontando a água, ele vai estar... algumas coisas ele vai estar fazendo e a família vai achar que aquilo é normal, aquele só é caladinho, entendeu? Por isso a importância de fazer todos os exames. Mais uma vez, não feito, a gente tem que ficar em alerta, né? O alerta que eu vou dizer aqui também é um alerta, assim, até para vocês, enquanto mães, enquanto tias, enquanto irmãs, enquanto... Enfim, se você tem um bebê em casa, prestar atenção no bebê, né? Se não tem alguma questão, assim, dele não tá te respondendo quando chama, é porque o bebê tá de costa, e chama e ele não vê, não vira. A criança, na realidade, com 1 ano, desde bebê, bebezinho de meses, se fez um barulho perto dele, o que ele faz? Ele procura esse barulho. Se ele não está fazendo isso, alguma coisa pode ser. Pode até não ser surdez, pode ser autismo, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser várias outras coisas, mas pode ser surdez, então a gente tem que ficar atento, né? Mas como o foco aqui é sobre a educação infantil, então eu não vou adentrar nesse assunto, né? Que aí seria mais uma hora para a gente estar falando sobre isso, e eu gosto muito de fixar, né, disso. Mas, por exemplo, você recebeu a criança na escola. Digamos que o pai não saiba que ela é surda. Você prestou atenção que você bate palma e ela não vira, você faz barulho e ela não te procura aquele barulho para saber o que é, não, alguma coisa de estranha é. Então, o importante é chamar os pais, ter uma conversa bem sincera, né? E aí orientá-los a procurar os especialistas para que a criança possa receber a melhor tratamento possível. Bom, mais uma vez que você já sabe que vai receber uma criança surda na sua sala de aula, né? Aí é uma outra questão, né? Aliás, primeiro a gente tem que ter na consciência que o surdo, ele não é um ser patológico, ou seja, ele é um sujeito que tem uma língua natural, que é a língua brasileira de sinais, tá? E aí, o português como segunda língua, tá? Quando eu falo língua brasileira de sinais, primeira língua, português como segunda língua, é porque isso é fato. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.436, que garante isso para a comunidade surda. Nessa lei, enfatiza que a língua brasileira de sinais é uma língua oficial do nosso país. A primeira língua para os surdos é a língua brasileira de sinais e língua portuguesa como segunda língua. Para os ouvintes, é o contrário, né? Português é a primeira língua, língua brasileira de sinais é a segunda língua. Daí vem um outro questionamento. Assim, a gente tem vários questionamentos aqui. O outro questionamento seria que a língua brasileira de sinais teria que ser uma língua que que estivesse no currículo desde a educação infantil. Essa é uma opinião minha. Para mim, é desde a educação infantil. E a gente sabe que isso não é fato, né? Algumas escolas têm essa disciplina no currículo, mas não é obrigatório, né? Então, mas eu recebendo uma criança da educação infantil, que eu sei que ela é surda completamente, o que eu tenho que fazer? Como eu devo trabalhar com essa criança? Primeiramente, gente, educação infantil, o que
manda é o quê? É o lúdico, né? O lúdico, como facilitador, na educação das crianças, não tem erro, se você trabalhando com o lúdico. Então, quando a criança chega na escola, né, por volta. Hoje entra-se na escola com 2, 3 anos, eu não sei qual é a faixa etária da escola de vocês, mas, por exemplo, com 2, 3 anos de idade, né, que é maternalzinho, né, e aí a criança ouvinte, ela chega na escola aos 3 anos de idade, ela já sabe falar muita coisa, ela sabe se expressar, ela sabe já dizer o que quer, o que não quer, talvez ela fique retraída no início, mas ela já tem um repertório de palavras, por quê? Porque ela tem estímulos dentro de casa. E aí, quando uma criança surda chega chega na escola, perdão, chega na escola, e aí, né? Aí primeiro tem que saber da família. Será que a família já sabe Libras, já comunica em Libras com essa criança? Porque esse é um ponto muito importante, né? A família é muito importante. Eu sempre digo em palestras ou nas minhas aulas que quando a família descobre que tem uma criança surda, que o bebê que nasceu é surdo, eu falo que do mamando ao caducando tem que aprender Libras para poder estimular aquela criança, ensinar aquela criança, né? A gente não aprende a falar, não é só quando vai à escola, a gente aprende a falar desde o dia que nasce, né? Melhor, desde quando está dentro da barriga, porque você escutando a voz da mãe, do pai, das pessoas que estão ali em sua volta, aquilo já vai interiorizando na pessoa, né? E o surdo muitas vezes não tem isso. Às vezes, se a criança é surda, nasceu numa família de ouvintes que não tem surdo, as, poucas as vezes, isso eu garanto para vocês, tá? Por experiência, poucas as vezes a família vai atrás de um cochilibras, ela às vezes vai atrás do cochilibras depois que a criança entra na escola. Hoje nós temos o programa de estimulação precoce, que instrui muito as famílias, né? É um avanço, mas nem todo mundo tem a oportunidade de estar frequentando, né, esses programas de educação precoce. Então, quando a criança chega, se a família já sabe Libras e já está ensinando, ela já vai chegar com um repertório de sinais na escola. Mas se não, e aí? Eu, professora, o que eu vou fazer? Eu vou, né, tá propondo atividade lúdica que favoreça a comunicação da criança com o meio e com ela mesma, né? Fazer com que todos tentem se comunicar com aquela criança, brincadeiras lúdicas que estabeleça a comunicação, que seja com mímica, enfim, né? E aí, introduzindo sinais de língua brasileira de sinais aos poucos, né? Da língua brasileira de sinais aos poucos àquela criança. Porque com isso, de maneira dinâmica, a criança vai conseguir compreender o meio em que ela está inserida, né? E assim ela vai estabelecer uma maneira de estar ali tendo aquela troca de experiência e aprendendo mesmo, né? Atualmente, a educação de surdo, ela está entrelaçada com o bilinguismo. O que é o bilinguismo, né? A criança surda, o estudante surdo, é, ele aprende a Libras e o português ao mesmo tempo, né? Ou seja, tanto a Libras e o português, eles devem ser ensinados para o surdo ao mesmo tempo. E isso, às vezes, confunde muito a cabecinha da criança, né? E aí, nesse primeiro momento de educação infantil, atividades muito lúdicas, e aí você mostrar o sinal, mostrar a coisa e falar assim, olha, isso aqui é a água, e faz o sinal da água. Olha, esse aqui é a bola, mostra a bola, brinca com a bola e faz o sinal da bola, né? Vamos brincar, faz o sinal de brincar e chama ela para brincar e faz os coleguinhas fazerem também, porque é muito importante não só o professor e o estudante surdo saber a língua brasileira de sinais, mas os coleguinhas que estão ali em volta para poder comunicar com aquela criança, né? Então, assim, a melhor forma é a maneira lúdica. E uma outra
questão que, assim, que eu sempre utilizei bastante em sala de aula, eu trabalhei mais com alfabetização de surdos, né? Não é que eu sempre utilizei, precisa utilizar, é o estímulo visual. A criança surda, ela tem que ter estímulo visual, né? Tudo tem que estar no visual, mostrar o objeto, a figura e o sinal daquele objeto, né? Ah, se eu quero montar uma frase, né? Sei lá, eu tô contando uma história para criança, então que eu conte a história, né? Que eu oralize a história, que eu use muito as expressões corporais, a expressão facial, né? Que eu faça em sinais, mas que principalmente, primordialmente, mostre as gravuras da história, explore essas gravuras, o visual, para que a criança se interiorize e compreenda aquilo, tá? Uma outra questão também muito importante da gente fixar, a criança surda, a língua de sinais, ela vai ser aprendida, né? Que seja pela família, que vai passar pela criança, mas principalmente essa parte formal, ela é introduzida na escola, né? Então, a gente precisa estimular visualmente, de forma criativa, a criança surda para que ela possa, de forma natural, adquirir a sua língua materna. Não seja aquela coisa forçada, que seja brincando, ela aprenda os sinais, interiorize eles e passa a utilizá-los da melhor forma possível no seu relacionamento com as pessoas, na sua interação com a sociedade, né? Vygotsky, ele afirma em seus estudos que, havendo a perda de uns sentidos, os demais devem ser estimulados para que o processo de aprendizagem continue a se processar no sujeito. E assim, o desenvolvimento psicocognitivo continue a se processar. Então, assim, ele não tem audição, mas vamos então estimular os outros sentidos que ele tem, né? E aí, sempre, o visual tem que estar muito mostrado mesmo. Se eu estou contando uma história, que eu faça uma maquete, que eu mostre os bichinhos e que eu coloque emoção naquela história, porque a criança, ela vai perceber, né? Ela vai perceber e ela vai interiorizar aquele conhecimento, tá? E aí é muito importante que a criança surda, né, esteja muito utilizando, o professor esteja muito utilizando desses métodos, né, para que amplie a aprendizagem da criança, né, aprendizagem visual. E aí você vai utilizar o quê? Imagens, jogos, brincadeiras. Isso vai trazer muito resultado positivo para a criança surda, que está principalmente na educação infantil. E isso, sim, o que eu tô falando aqui não é só para criança surda, né? A criança ouvinte também, ela aprende muito pelo visual, muito pela emoção do professor que está ali à frente, que está ali se dedicando, que planejou uma aula bem organizada. Gente, dar aula para educação infantil, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, né, profissional. Eu tive várias experiências, mas a educação infantil é show de bola, né? Então, a gente precisa muito de estar essa questão mesmo de colocar o lúdico para interiorizar o conhecimento, tanto na criança surda, né, como na criança ouvinte, tá? Mas assim, eu vou dar algumas sugestões de atividades. Uma delas, que é primordial para a educação de surdo, é você colocar a rotina em sinais, a rotina da sala de aula. Ó, por exemplo, geralmente quando a gente chega na sala de aula, a gente canta uma musiquinha, então que coloque lá a rotina da criança e coloque o sinal daquela parte, né, da oração, da música, da rodinha da conversa, de como o tempo está hoje,
que dia é hoje, quantos vieram, quantos que é menina, quantos que é menino, e aí faz, ó, quantas meninas, quantos meninos, né? Aí mostra a gravura, quando você pergunta quantas meninas, mostra a gravura das meninas, né? Quantos meninos, mostra a gravura dos meninos. É muito importante que essa rotina do início da aula ela esteja agregada também com os sinais em libras. E aí vocês podem perceber que não só a criança surda vai interiorizar e aprender, mas os outros pequeninos ouvintes também vão estar aprendendo a língua brasileira de sinais. Eles aprendem com muita facilidade, muito mais rápido do que o adulto, tá? Brincadeiras e jogos também. Tudo que você for fazer na sua sala de aula, todas as atividades que você for fazer na sala de aula, coloque o sinal dos objetos, coloque o sinal das brincadeiras. Tudo tem que estar com o sinal em libras, porque aquela criança, ela vai rapidinho, ela vai entender. Quando ela vê o sinal, por exemplo, ela vê aqui o objeto tesoura, o sinal da tesoura, quando ela olhar para você, ela já vai fazer o sinal da tesoura, né? O lápis, o sinal do lápis, quando ela olhar para você, ela já vai fazer lápis, porque eles são muito espertos, as crianças, né? Então, a realização de atividades de conversação, né, de troca de informação em línguas de sinais, a hora do conto, né? Eu já falei sobre isso. Você pode fazer em língua de sinais, com gravuras, com maquete, com fantoche, mas tem que ter a língua de sinais agregada aí, porque aí isso vai fazer parte da vidinha daquela criança e ela vai crescer tranquilamente. Muito interessante também vocês proporcionarem passeios conduzidos por adultos surdos. Ah, mas na escola não tem nenhum adulto surdo. Vá a algum local, procure alguma pessoa que conheça um surdo. Com certeza, eles amam ajudar, amam, 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 né? Mostrar a sua língua, tudo. E aí a criança vendo um adulto surdo utilizando a língua de sinais, nossa, é muito inspirador para ela, entendeu? Para ela vai ser muito bom isso, né? Então, atividades diversas com a comunidade surda local. Então, é importante também, se você tem uma criança surda na escola, fazer contato com o pessoal, né, com a comunidade surda local e de vez em quando convidá-lo para ir lá, contar uma historinha, senta na rodinha da conversa. Isso faz uma diferença enorme, né? Ou seja, seriam umas mini palestras ou uma rodinha da conversa mesmo, né? Isso já vai fazer muita diferença para aquisição do, do conhecimento do estudante surdo, né, da educação infantil, tá? E aí, uma outra questão, você pode produzir, né, histórias usando o alfabeto manual, usando os números, configuração das mãos específicas. Então, tem várias coisas que você pode estar organizando, dinâmicas que use a língua brasileira de sinais, né? Que para estar envolvendo essa criança. Eu acho que deu para compreender, né? Que você tem que montar um contexto, mesmo que, não, minha turma é de 20 alunos, eu tenho só um surdo, e mesmo assim eu tenho que colocar tudo em libras. Bom, professora, eu vou dizer que sim, né? Se você assumir uma turma onde tem 20 alunos, 19 são ouvintes e um é surdo, você não vai deixar aquele surdo lá do canto, né? O surdo, ele faz parte da sua turma, ele tem que se agregar. E não só ele vai ganhar com esse contexto social, mas as outras crianças também vão ganhar. Além dele estar aprendendo a língua brasileira de sinais, as outras crianças também vão estar aprendendo junto. Então, sim. Precisa adequar a turma inteirinha, todo o material pedagógico que você vai utilizar com a língua brasileira de sinais para beneficiar o seu estudante, porque ele é o foco da questão, tá? Quando eu falo ele, não é somente ele, são todos, mas ele faz parte do todo, né? Então, essas são apenas algumas possibilidades a serem exploradas, né, na educação infantil. Claro que nós temos
diversas outras, né, que podem contribuir para a garantia dos direitos linguísticos do nosso estudante surdo, né? Além dos direitos linguísticos, essas propostas, né, que eu coloquei aqui para vocês, que foram poucas, mas a gente tem várias, né, se o tempo coubesse, talvez a gente ficaria aqui horas e horas falando, bem especificamente da educação de surdos, né, de crianças pequenas, né, mas tais propostas, elas são, por exemplo, de forma que veem a criança surda enquanto um cidadão brasileiro que faz parte de uma comunidade surda e respeitando seus aspectos culturais e a sua identidade de informação. Então, o surdo, ele tem tanto direitos quanto as outras crianças ouvintes, então, por isso, sim, a gente tem que se adequar, né? Para estar oportunizando ele a melhor educação possível, tá? Mas eu tenho uma criança surda e a família não aceita que utilize a língua brasileira de sinais, tá? Por quê? O principal meio de comunicação do surdo é a língua de sinais, mas ele é o principal, ele não é o único, tá? A criança, ela pode ser oralizada, já falei isso anteriormente, só vou fixar aqui um pouco, tá? Se a família, ao descobrir que a criança é surda, resolve que não, eu não quero que ela utilize a língua brasileira de sinais, não gosto, acho feio, isso e aquilo outro, né? Então, a família, ela precisa correr atrás. Correr atrás de quê? De profissional de fonoaudiologia, uma equipe multidisciplinar para estar educando essa criança. Hoje, aqui no Distrito Federal, nós temos o CEAL, que fica lá na Asa Sul, que atende as crianças surdas que a família opta a oralizá-lo, né? Ou a colocar um aparelho, um implante coclear, por exemplo, né? Mesmo colocando um implante coclear, ela vai ter que fazer essas sessões para aprender a ouvir, né? Então, eu espero que, assim, se vocês, depois a gente tiver um outro momento para a gente falar somente da língua brasileira de sinais, assim, eu amo falar da língua brasileira de sinais, e aí a gente pode estar marcando, né, mais para frente. Agora falando da outra deficiência, né, que é a deficiência visual. Ela se refere, né, a uma perda total ou parcial da visão, né, que total a gente determina como cegueira, né, e quando o quadro é parcial, a gente pode chamar de baixa visão, portanto, a gente precisa conceituá-lo, né? A cegueira é a situação de ausência total da visão, chegando inclusive à perda de projeção de luz, né? E aí esse estudante cego, ele necessita para o seu desenvolvimento educacional de atendimentos específicos. Quais atendimentos? Domínio do braille, soroban, orientação e mobilidade, dentre outros. Na educação infantil, a gente vai estar trabalhando essa questão da comunicação. Na realidade, a criança geralmente que é surda não, perdão, cega, né? Cega, ela por si, ela é muito comunicativa, porque é o meio que ela tem de interagir com o mundo, já que ela não vê, né? Ela tem um tato, né, muito aguçado, o olfato muito aguçado, mas ela comunica que é uma beleza, né? Uma criança muito comunicativa. E aí precisa, assim, de estar começando na educação infantil também de forma muito lúdica, tá introduzindo o braille, o soroban, tá direcionando essa criança sobre orientação e mobilidade, né? Já a criança de baixa visão é aquela que o prejuízo da função visual, mesmo após tratamento ou refração óptica, né? As condições de baixa visão são variáveis. Tem criança, né, que precisa de muito auxílio com baixa visão, né, de coisas muito ampliadas, enfim. Outros já nem tanto, certo? Então, varia muito de um para o outro, né, de acordo com o grau da sua perda visual, e aí a gente vai estabelecer qual o melhor atendimento para essa criança surda. E nós temos uma outra aqui que é a surdo-cegueira, né? A criança que é surda e cega. O que é surdo-cegueira? Surdo-cegueira não se refere apenas à soma
das distinções impostas, né, pelo surdo e pela cegueira, né? A pessoa surda cega, ela apresenta várias dificuldades em razão da falta desses dois sentidos, né? Fica muito mais complicado para ela estabelecer, né, construir o conhecimento e a utilização de tudo que está ao seu redor, né? Fica muito mais complicado. Então, a gente acaba, a criança surdo-cega, ela precisa já de um atendimento muito mais direcionado a ele. Eu já tive a oportunidade de conhecer um surdo-cego extremamente inteligente, que inclusive até escrever em letra cursiva ele aprendeu. Mas assim, um trabalho muito peculiar, bem detalhado, né? Que não é tarefa fácil, né? Diante de tanta diversidade, né? Traçar um perfil específico da pessoa surda-cega não é tarefa fácil, tão pouco adequada. Então, dessa forma, o estudante surdo-cego, devido às necessidades individuais bastante particulares de cada um deles, ele necessita de um acompanhamento e indicação de atendimento bem específico, né? E suporte às necessidades educacionais especiais, a fim de que suas potencialidades, habilidades sejam desenvolvidas. Então, assim, geralmente, com um aluno surdo-cego, a gente prioriza o toque, né? Visando minimizar, né, as limitações visuais e auditivas nas suas interações com o outro. Enfim, alternativas de atendimento aos surdos cegos estão intimamente relacionadas às suas condições individuais, né? Então, vai depender muito do grau de comprometimento da visão, da audição, né? Ao nível de desenvolvimento linguístico, se ele tem algum desenvolvimento linguístico, porque se ele tem já facilita alguma coisa, mas é complicado, porque se ele já não ouve, dependendo do grau de audição, ele não ouve. Então, talvez ele não tenha esse desenvolvimento linguístico tão aguçado, né? Outra coisa que também estabelece, que faz parte para você, né, montar um plano de ação sobre o surdo cego, a época em que ocorreu, né, tanto a perda auditiva como ou a perda visual, né? E outras vezes, além da perda auditiva e a perda visual, ele pode ter outros comprometimentos associados, né? Um deles, que é muito visível, é o comprometimento motor, uma vez que eles têm problema na mobilidade por causa da cegueira, então eles têm uma dificuldade de andar, né, essa coordenação motora não é tão boa, né? E aí a gente vai no caso, né, da educação infantil, geralmente a criança surdo-cega não vai assim, já de imediato para a escola regular, né? Ela tem um atendimento primeiro no centro de deficiência visual e auditiva, para ele aprender a viver, a ter autonomia para estar no meio da sociedade e assim poder interagir com os demais, tá? Não que não interage. Inclusive, esse surdo cego que eu tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dele, tá? Não era meu aluno, mas eu acompanhava de perto por ser coordenadora. Ele se comunicava com a gente, ele se fazia entender, né? A gente usa a Libras tátil, né? Que você utiliza a Libras aqui, ó, fazendo as letras né? Si. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, porém bastante gratificante também. Uma outra coisa que determina né, a idade que ele ingressou na instituição educacional. É muito importante que quanto mais cedo uma criança, tanto deficiência auditiva, visual ou surdo-cego, está tendo um acompanhamento educacional o mais cedo possível, né? Enfim, gente, eu preparei, né, essa fala aqui para vocês. Eu sei que foi rápida, talvez deixou a desejar em muitos pontos, né?
mas eu espero imensamente que tenha contribuído, pelo menos para aguçar um pouquinho da curiosidade, né? De vocês irem atrás mais, tanto da deficiência auditiva, da educação ao surdo, né? Educação de surdo, da educação à criança cega, de baixa visão ou surdo cego, tá? Porque temos muito a aprender ainda nesse mundo, nesse universo muito grande, né? E eu agradeço, né, a atenção de todos e estou à disposição caso precise ou queira se aprofundar, né, um pouquinho mais sobre o assunto. Já novamente, assim, gostaria muito de estar falando sobre a língua brasileira de sinais, tal, mas assim, num outro momento, né, que vocês acharem oportuno, podem me chamar que eu venho. Eu gosto muito, né, de estar demonstrando um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais e aguçando a vontade de querer aprender, né, de querer aprender mais, tá? Sendo assim, eu agradeço mais uma vez pelo convite e espero ter contribuído um pouco para o conhecimento, né, de vocês referente, né, às deficiências sensoriais.